Tem vários hábitos no dia a dia e nos estudos que acabam interferindo diretamente na nossa nota e a gente nem tem ideia de que eles interferem. O que eu mais vejo acontecer é as pessoas repetindo os mesmos hábitos sempre e ainda assim elas esperam resultados que são diferentes. Se você quiser resultados diferentes daqueles que você está tendo, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar os seus hábitos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então eu vou começar falando alguns dos hábitos que a gente costuma ter, que acabam atrapalhando muito a nossa rotina, hábitos do dia a dia. Depois eu vou falar de alguns hábitos de estudo que a gente faz errado e tal. E no final eu vou deixar um presente para você. Sim, fica aqui que eu vou deixar um presente para você que chegar até o final desse vídeo. Mas antes de eu iniciar, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no nosso canal. Por quê? Porque você sempre vai poder saber todas as novidades sobre estudo e produtividade, tá? Então é só se inscrever e ativar o sininho, beleza? Um dos hábitos que mais atrapalham as pessoas, que parece bem besta, mas na verdade tem um impacto gigantesco, é a gente anotar só compromissos que a gente considera que são importantes na nossa agenda. A gente tem que anotar tudo, tá? Então, tem uma festa, eu tenho que anotar na agenda. Eu vou no cinema, é importante estar na agenda. Eu preciso ter um horário para eu arrumar a casa, tem que estar na agenda. Eu tenho que ter horário para lavar a louça, tem que estar na agenda. A gente precisa pensar que a agenda é, na verdade, um retrato direto da nossa rotina. Então eu preciso colocar todos os compromissos que eu tenho na agenda, no meu cronograma. Seja usando uma agenda física, um cronograma físico, seja usando o Google Agenda, e se você tiver alguma dúvida de como usar, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz, que eu discuto alguns dos erros mais comuns que as pessoas têm ao usar o Google Agenda. Outro hábito que está diretamente relacionado com organização e planejamento é o hábito da gente tomar decisões do que fazer na hora que a gente senta para fazer aquilo. Por exemplo, se eu tenho uma tarefa, eu já tenho que saber exatamente o que eu vou fazer naquele momento que eu vou fazer a tarefa. Não adianta eu escolher ou eu pensar nos detalhes de como a coisa vai acontecer na hora que eu sento para fazer a tarefa, porque eu vou perder muito mais tempo fazendo aquilo. Outro hábito que não tem nada a ver com estudo e que pode impactar diretamente as suas notas tem a ver com alimentação. Não ter horário para comer, tá? Além de desregular completamente todos os hormônios do corpo, também vai desregular o momento em que o nosso cérebro vai reter as informações daquilo que a gente estudou. Então, ter uma alimentação mais regrada, claro, pode comer a besteirinha que você quiser, mas deixa isso para o final de semana. Mas durante a semana tenta ter uma vida mais regrada. Isso ajuda demais a ter bons resultados nas suas notas. Bom, e agora vamos lá para os hábitos de estudo, que podem também impactar diretamente a sua nota ou qualquer resultado que você esteja tendo com os seus estudos. O primeiro deles é o hábito de copiar lousas ou slides. Esse é um hábito que é muito problemático porque é um estudo passivo que acaba sendo feito. Copiar o slide ou a lousa, muitas vezes, é simplesmente uma tarefa mecânica e que passa uma falsa sensação de que a gente está fazendo alguma coisa. A gente está só transcrevendo uma informação que está em um lugar para outro, com a expectativa de que um dia a gente vai ler aquilo e vai entender. Muito mais interessante você assistir uma aula, fazer anotações sobre aquilo que o professor ou a professora está falando, ou estabelecer relações entre aquele conteúdo que você está estudando, coisas que você já sabe, para que você consiga memorizar e apreender aquele conteúdo. Outro hábito importante que acaba interferindo diretamente nas notas está ligado à resolução de exercícios. Muita gente começa resolvendo os exercícios lendo o enunciado do começo ao fim e já vai para a resolução dos exercícios. Tem um passo muito importante anterior a esse, que é a gente grifar, destacar os dados e a incógnita que existe no enunciado. Mesmo exercícios que não envolvem cálculo, tem dados e tem incógnitas. Em história, por exemplo, a gente pode identificar informações que vão ajudar a gente a estruturar uma resposta. E a incógnita é a pergunta que está sendo feita e aquilo que a gente precisa responder. Então, a gente ter muito claro isso ajuda a gente em dois momentos. No momento de estruturar a nossa resposta
e o momento de avaliar depois a nossa resposta. Porque quando a gente termina, a gente pode voltar, olhar para aquilo que a gente grifou e revisar a nossa resposta com base naqueles grifos. E esse é um ponto que é muito importante, que impacta diretamente nas notas das pessoas. Tem mais um hábito que é ligado ao estudo, que acontece na hora da prova e ele é muito parecido com o anterior. Na hora da prova, as pessoas tendem a começar pela primeira questão e vão descendo, vão indo até a última questão da prova. E isso pode gerar um problema muito grave. Por quê? Você pode perder muito tempo em uma questão, ou você pode começar a ficar mais ansioso, mais ansiosa no começo da prova, porque aquela questão não necessariamente está muito clara para você, então você fica muito tempo, acaba ficando um pouco mais em dúvida da sua própria capacidade de resolver questões, e com isso, outras questões que estão mais para frente na prova, que seriam muito possíveis de serem concluídas, acabam não sendo concluídas. O ideal seria você inspecionar a prova antes e classificar as questões em fácil, médio e difícil. Começando pelas fáceis, porque isso já vai começar a aquecer um pouco teus neurônios. Além de te dar uma motivação para você se manter fazendo a prova. Melhora demais a autoestima durante a prova, além de garantir alguns pontinhos na nota final também. Outro hábito bem problemático é a gente estudar novos conteúdos na véspera de uma prova. Eu sei que muita gente acaba deixando para estudar na véspera pensando no seguinte: eu vou estudar e com isso eu vou acabar lembrando muito mais facilmente das coisas na prova no dia seguinte. Eu concordo, é verdade que você vai conseguir lembrar de algumas coisas, mas você não vai aprender. E depois, quando você tiver que aplicar de novo aquele conhecimento no futuro, você não vai nem ter ideia do que estava escrito lá. Por quê? Está sendo a primeira vez que você está vendo. Para a gente conseguir aprender um conteúdo, a gente precisa interagir várias e várias vezes. Então, o ideal, em vésperas de prova, se você quiser estudar, o ideal é a gente revisar um conteúdo que a gente já sabe. Porque quando a gente revisa o conteúdo, a gente está consolidando a informação. Além disso, a gente vai ter uma noção de que a gente está conseguindo resolver os exercícios. E o último hábito que eu vou discutir com vocês, gente, é um que eu acho que é o mais comum que tem, que é as pessoas estudarem lendo. Mas como assim não é para estudar só lendo? O estudo bom é o estudo ativo. E a gente estuda ativamente quando a gente estuda fazendo coisas. Por exemplo, resolvendo questões, construindo mapas mentais, elaborando resumos. Tudo isso é sinônimo de estudo ativo. Então, simplesmente ler o conteúdo pode até dar uma sensação de compreensão, mas não necessariamente vai gerar aprendizado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Gente, estudar por questões, por exemplo, se você vai prestar um vestibular, um concurso ou estudando para uma prova, é o melhor jeito de estudar. Porque é muito parecido com aquilo que vai ser requerido de você na hora que você estiver sendo avaliado ou avaliada. Então, estudar por meio de questões é muito interessante. E com isso eu concluí os 7 hábitos. E eu prometi um presente, não prometi? Falei que se você chegasse até aqui no final do vídeo, eu ia te dar um presente. Dito e feito, aqui embaixo na descrição tem um e-book chamado 40 erros comuns que nós cometemos na hora de estudar. Nesse book, além desses 7 hábitos, vocês vão descobrir mais 40 coisas que você faz talvez no dia a dia e que você pode aprimorar. Então, tá aqui, é só clicar, é gratuito, é para você que chegou até aqui. Tem alguns vídeos que estão aqui na tela para você assistir, eu espero que você goste. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like. E se não curtiu, deixa um dislike, porque aí eu vou saber qual conteúdo que eu vou fazer para você no futuro. Eu quero você aqui no canal. E até por isso, se você ainda não se inscreveu, tá? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e tudo isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!